Eu queria chamar ao palco Daniel Ambrosio, diretor de engenharia de software no Mercado Livre. Por favor, uma salva de palmas. Beleza. Bom, eu vou ler para vocês o currículo do Daniel. Talvez eu demore um pouquinho aqui, porque é bem extenso. Hoje o Daniel vai falar, o tema dele é Mercado Livre e Inteligência Artificial, como a tecnologia está moldando o futuro e presente do e-commerce. Ele é diretor de engenharia de software do Mercado Livre, formado e tem mestrado em Ciências da Computação pela USP, além de MBA em Administração de Empresas pela GV. E mais de 20 anos de carreira já liderou projetos de tecnologia na Europa, América Latina e Brasil. Desde 2005, atua nos setores de e-commerce, pagamentos online com passagens por PagSeguro UOL, Buscapé, Magazine Luiza, Pernambucanas e Carrefour. Daniel, uma salva de palmas, o palco é seu. Obrigado. Valeu. Valeu, vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu não sou coach, não vou pedir para ninguém levantar e fazer alongamento não, mas um bom dia mais animado vale, né? Vamos lá, bom dia! Bom dia! Aê, legal, obrigado. Bom, o Dante já me apresentou, deixa eu pegar aqui o passador. Beleza. Eu estou no Mercado Livre há 6 anos, sou responsável por alguns dos times de desenvolvimento da empresa, com equipes aqui no Brasil, na Argentina e na Colômbia, né? E o nosso escopo ali, tem gente aqui da minha equipe, eu acho, né? O nosso escopo ali é a gente fazer a parte fiscal, né? Então, falando de uma partezinha que a gente faz aqui no Brasil, uma partezinha não menos importante, né? Mas quando vocês compram no aplicativo, né? Compram alguma coisa no Mercado Livre, segundos depois chega a nota fiscal no seu e-mail, é a nossa equipe que está fazendo isso, né? E toda a parte fiscal de transportes também, tá? Então esse é o escopo que eu tenho dentro da empresa. Estou super feliz de estar podendo representar o Meli, né? Num evento como esse. Obrigado, Dante, obrigado pessoal do fórum pelo convite. E vamos entrar aqui, né? A ideia é falar um pouco sobre inteligência artificial e eu preparei o conteúdo de uma forma que fica meio um sanduíche, assim, né? A gente começa como o pãozinho da base ali, falando um pouco da história da inteligência artificial e o pão de cima, para onde vai a inteligência artificial. E no meio, o recheio, o que a gente está fazendo no Mercado Livre para os nossos desenvolvedores e funcionários e o que a gente desenvolve como produto para vocês usarem, né, a partir desse estímulo que a gente dá internamente para o uso da inteligência artificial. Então, entrando no primeiro item, eu não sei quem conhece esse gráfico, né, mas é o gráfico da empolgação, do ciclo da empolgação em relação a uma tecnologia. Do Gartner. Então, o gráfico, né, da esquerda de cá, na esquerda de vocês, ele lista todas as tecnologias. E como é que ele funciona, né? Ele tem ali o gatilho da inovação, que é quando uma tecnologia surge e as pessoas ainda não sabem bem para onde ela vai. Depois vem o pico das expectativas infladas, que é quando todo mundo fala, cara, isso aqui é muito promissor, isso aqui... Aí você vê aquele influencer que nunca falou de tecnologia, falando daquela tecnologia, é quando está bombando ela. Depois ela cai e vem o vale da desilusão com a tecnologia, que fala, putz, não era tudo que me prometeram, não era bem assim. E como nada na vida é 8 ou 80, ela começa a crescer, se estabilizar e depois vai para um platô de produtividade, né? O gráfico de cá lista várias tecnologias que estão surgindo no momento, e vocês vão ver que a IA generativa está lá em cima, né, o amarelinho que eu destaquei. E o gráfico de lá, né, ele é o gráfico que pega e dá um zoom em inteligência artificial, né, e coloca a IA generativa dentro de um contexto. Então, a primeira coisa que eu queria deixar como mensagem é falar inteligência artificial e falar chat GPT não é a mesma coisa. Não são sinônimos em muitas condições. Tá? Porque inteligência artificial tem tudo aquilo que está naquele gráfico ali, a gente vai ver mais, mas isso aí é digamos, o nível 1 de classificação de inteligência artificial. Beleza, aí vocês vão falar, lá vem o nerdola de TI ficar falando de timeline de tecnologia, né? Vai ser legal, me acompanha aqui. Primeiro ponto que eu queria falar é, todas as imagens que vocês verem desse lado aqui, foram imagens que eu gerei com o IA. O prompt está ali embaixo, né? Não sei se está dando para ler, provavelmente não. Mas eu fui gerando especificamente para a palestra, né? Todas elas que vocês olharem do lado de cá. Então, o primeiro ponto na década de 40, já havia pesquisa relacionada à inteligência artificial,
E é quando o termo rede neural computacional é criado, né? Então, década de 40, já está fazendo 80 anos que essa tecnologia começou a ser pesquisada. Na década de 50, o termo inteligência artificial foi cunhado pela primeira vez, né? E aí, a partir daí, começou a ser usado. Mas ainda era tudo muito básico, muito rudimentar, né? E eu, como metaleiro nerdola, a minha timeline no final de semana foi dominada por 2 assuntos. Primeiro, o anúncio do Tony Stark, agora é o Dr. Doom, né? Muita gente deve ter visto. E o outro foi o show do Gojira, que é uma banda de metal francesa, na abertura da Olimpíadas, né? E eu fiquei super feliz de ver o metal num contexto desse, né? E estou lendo bastante do que eles vêm falando. E teve uma entrevista com o vocalista que ele falou: a gente queria inovar, né? Mas como é que você mostra algo inovador para pessoas que estão acostumadas a ver coisas desde o homem pousar na Lua até a inteligência artificial, né? E ele fala nesse contexto como se fosse uma timeline mesmo, né? De uma coisa super inovadora lá no passado e outra que está surgindo agora, né? E quem está aqui nessa palestra já aprendeu que não é isso, né? O homem pousou na Lua em 69. E a gente está vendo aqui que desde a década de 40, já tem inteligência artificial. Então, é legal a gente ir se inteirando desse contexto para ver que, né, de novo, falar ChatGPT não é falar tudo de inteligência artificial, tá? Bom, aí vem a década de 70, onde teve um congelamento, né, o inverno da IA disse, né, que tinha muito desafio técnico, faltava dados, etc. E na década de 90, tem um evento muito marcante, que é quando a IBM desenvolve o computador e software, né, chamado Deep Blue, que finalmente ganha uma partida de xadrez de um mestre, né? Na época, Kasparov e Karpov ficavam lutando aí para ver quem era o grande mestre de xadrez. E, em 97, o computador finalmente ganha uma partida de xadrez de um ser humano, né? Você pode ter aquela foto, ou você pode ter essa, que tem o Kasparov desesperado e um ser humano ali feliz de ver a derrocada da humanidade frente às máquinas, que daria muito mais engajamento hoje em dia, né? Mas é de 97 essa foto. Depois, nos anos 2000, com o advento da internet, isso começa a ter mais aplicações, ainda bem nichadas, né? Na medicina e outros ramos bem aplicados. E também nos anos 2000, esse artigo super importante, né? Brincadeira, não é super importante, mas é o meu artigo de dissertação de mestrado, que eu fiz na USP, né, que o Dante falou, que eu fiz uma pesquisa que a intenção era usar tecnologias de inteligência artificial para fazer reconhecimento de padrões de detecção de intrusão, ou seja, ver se tinha algum hacker na rede, né, e pegar os pacotinhos que estão trafegando na rede e ver se podia ser uma invasão, né? E por que eu trouxe isso? Porque nos anos 2000, mesmo com a internet, uma pesquisa de ponta na USP, a melhor universidade do país, não tinha informação, não tinha dados para treinamento, não tinha ferramentas. Eu tive que desenvolver a minha própria rede neural para poder fazer a dissertação, né? Então, isso são 20 anos atrás, né? Não é século, né, que a gente está falando. Ainda era difícil. E aí vem a década de 2010, quando surge um novo tipo de aprendizado, que é o aprendizado profundo, ou Deep Learning. E aí começa a surgir novidades mais interessantes e mais próximas do que a gente tem hoje, né? E aí um outro evento de esporte intelectual. Não sei quem conhece esse jogo, né? Esse jogo chama Go. É um jogo super popular na Ásia, tem milhões e milhões de praticantes, né? E é um jogo milenar. E sempre se dizia que um computador nunca ganharia de um jogador de Go. Porque é diferente do xadrez, que você pode programar um monte de jogos, o computador conhecer resultados daqueles jogos e antecipar movimentos, eles são mais ou menos previsíveis e controlados. Aqui não. Aqui são bilhões de variações. Então não dá para você fazer uma força bruta de tentar antecipar todos os movimentos. Você precisa ensinar o computador a jogar Go. E tem um documentário, né? O AlphaGo é uma ferramenta do Google, né? Do Google DeepMind. Está no YouTube já o documentário inteiro. Um documentário super premiado, né? O evento foi em 2016, quando o AlphaGo ganhou do Lee Sedol, que era um campeão coreano. E o documentário foi super premiado, então recomendo vocês assistirem. É super legal ver os comentaristas, né? Igual aqui no Brasil tem os comentaristas de futebol, lá tem os comentaristas de Go.
E os caras veem os movimentos do computador e falam, cara, o que ele está fazendo? Não, ele vai perder, ele não vai, mas que lógica é essa? E ele termina ganhando, né? O computador termina ganhando, e no final o Lee Sedol fala, cara, mudou hoje o jeito da gente fazer o jogo de Go, porque agora tem um novo jeito de jogar. Então aí sim a gente começa a falar de mudanças importantes, né? E a gente chega na década atual, de 2020, e onde a gente está? Né? Até aqui a gente estava vendo de onde viemos. E onde que a gente está? As Big Techs, Mercado Livre inclusive, já usam IA há muito tempo. Né? Os produtos que estão no final na mão de todos vocês hoje, já tem IA, desde o Google Maps, né? a nossa logística dentro do Mercado Livre para calcular uma rota, para cumprir as nossas promessas de entrega. Tudo isso já usa inteligência artificial há mais tempo, há muito tempo. Mas o que mudou? Por que tem uma palestra aqui lotada de gente para ver IA num congresso de negócio, né, de e-commerce? Foi esse cara aí. A OpenAI, quando lança o ChatGPT, o paradigma muda, porque sai da mão das Big Techs e um produto que está usando IA por trás para dar IA na mão de todos nós. Né? Todo mundo hoje pode ter esse aplicativo no celular e sair usando. Então, isso que mudou. E aí, o ChatGPT é espantoso em vários aspectos. Né? Ele tem um nível de adoção muito mais rápido do que tudo que a gente já vinha vendo, mesmo na era da internet. Então, está difícil para ler aqui, hein, gente? Ó, a Netflix levou 3 anos e meio, é isso? 3 anos e meio para chegar a 1 milhão de usuários. O Twitter, 2 anos. O Spotify, 5 meses. E o ChatGPT, 5 dias. Né? E para chegar em 100 milhões de usuários? O Spotify levou 11 anos. O Facebook levou 4,5, o Instagram levou 2,5, já usando tudo que o Facebook já tinha de usuários e de engajamento, né? E o ChatGPT levou 2 meses. Então, em 2 meses chegou a 100 milhões, e hoje já está com 180 milhões, e tem quase 2 bilhões de visitas todo mês. Né? Então, é um negócio monstruoso e que cresceu muito rápido. Voltando então ao contexto mais amplo, né, para falar da inteligência artificial e do ChatGPT, lá no primeiro slide lá do Gartner, tinha uma lista de tecnologias de IA. Né? Aqui é uma outra taxonomia, ou seja, desce um nível mais, além do primeiro nível, o segundo nível. E onde que o ChatGPT está? Lá em cima, lá no cantinho. Né? Aquela primeira amarelinha ali, por exemplo, é a tecnologia de enxame. Quando você vê aqueles drones fazendo desenhos no céu, eles usam tecnologia de enxame para se comunicar igual as abelhas, para as abelhas não se batem. É a mesma tecnologia, e isso é um ramo da inteligência artificial, visão computacional. Então, são muitos ramos, e o ChatGPT está lá no cantinho, né, que é Deep Learning, redes neurais, LLM, é um termo que talvez vocês já tenham ouvido, né, Large Language Models, e aí o ChatGPT está lá dentro. Né, então, uma parte dentro da IA. Do lado de cá agora, uma outra taxonomia, né, que tem, se vocês olharem de dentro para fora, tem a Generative Pre-trained Transformer, que é GPT. Né? E esse artigo, sim, esse mudou muito a nossa realidade. É um artigo, se vocês olharem os e-mails ali, é quase todo mundo do Google, em parceria com uma universidade. E esse é o artigo chamado Attention is All You Need, que cria o modelo do Transformer, que é a base de toda essa tecnologia que a gente está tendo do GPT. Beleza? Então, assim, isso para ter um pouco de contexto, eu queria fazer algumas perguntas aqui para vocês agora, para a gente interagir um pouquinho. Quem de vocês usa uma ferramenta de IA generativa no dia a dia, no trabalho ou em casa? Levanta a mão. Ó, bastante, né? Para vocês que levantaram a mão, quem se sente um ET quando está na mesa da família, com a tia do Zap, falando assim, não, porque o ChatGPT me ajudou a fazer isso aqui. Quem se sente assim? Fala, cara, eu estou sozinho nesse mundo. Boa. Eu vou mostrar que tem razão, vocês não estão sozinhos mesmo. Quer dizer, vocês estão sozinhos e tem número para isso. Né? Eu entrei no Google Trends e estava vendo pesquisa pelo termo inteligência artificial. Então, isso é só escopo Brasil nos últimos 5 anos. Então, começa a crescer ali do meio de 2022 para cá. Né? E aí, dado curioso, gente. Distrito Federal é no Brasil o lugar que mais pesquisa inteligência artificial. Sabe-se lá o quê? Né? Aí eu falei, deixa eu pesquisar e comparar com outro tema popular no Brasil, né? Big Brother. Então já vê que, cara,
né, inteligência artificial não está na conversinha de todo mundo igual está o Big Brother, por exemplo. Outro termo, vamos ver, tigrinho. Falei, porra, eu esperava mais. Está lá embaixo, amarelinho, perdido, tadinho. Mas bet não. Bet está todo mundo pesquisando, está todo mundo falando, está lá no Campeonato Brasileiro, está para todo lado, né? Aí eu falei, bom, deixa eu trocar o termo, porque, né, no Trends, se você busca o termo, ele está olhando só aquela palavra mesmo. Aí eu troquei inteligência artificial por ChatGPT, e a minha fé na humanidade começa a ser restaurada nesse momento, vendo que sim, ChatGPT já tem mais gente pesquisando. Então, de novo, é a ferramenta versus a tecnologia, inteligência artificial como um todo. Aí, quando eu pesquiso o termo mais amplo, né, ou a categoria, e não só a palavra inteligência artificial, e busco pelo campo de estudo inteligência artificial, aí também a gente começa a ver que tem mais gente se inteirando do assunto, mas ainda assim, comparado com outros termos, né, com outras conversas do dia a dia, esse monte de gente que levantou a mão aqui porque está usando Generative AI, ainda é um ET, né, não é mainstream, não é mídia, né, grandemente avançada. E aí eu tinha que fazer essa pesquisa, gente. Copo Stanley e Beach Tennis está perdendo tração, e a grande jogada do momento é o pistache. Tá? Então, todo mundo aqui trabalha com venda online, né? Tá aí, ó, grande dica, pistache. Poxa, a gente passou aí, né, por um pouco da história e o nosso momento com a inteligência artificial. O que a gente está fazendo dentro do Mercado Livre para os nossos desenvolvedores, né? Eu já apresentei isso aqui numa palestra que era mais voltada para o pessoal de tecnologia, mas o conceito o que é, né? Tudo que está na horizontal é o que a gente chama de capability ou de capacidades que a gente desenvolve para fazer concepção de produtos, né? Então a gente tem a nossa plataforma que chama Fury. Tem bastante live, bastante conteúdo que a gente já fala dela, que para mim é o grande alavancador da escala do Mercado Livre hoje em dia, que é uma plataforma que serve para os nossos desenvolvedores usarem e desenvolverem em cima dela. Em cima da plataforma vem uma nova capability, que é a capacidade de treinar modelos de machine learning, né? Então a gente faz uma nova capability. Essa capability serve para uma próxima, que é fazer serviços que usam os modelos treinados de machine learning. E se eu tenho essa capacidade, eu posso fazer uma outra capacidade, que é calcular risco de score. E tudo isso pensado de forma genérica e reutilizável, é o que eu chamo de uma capability, elas são robustas, e a ideia é que a gente crie produtos, que são as verticais, que são mais leves, que são mais finos, reutilizando tudo aquilo. Então, se eu tenho uma capacidade de score de risco, eu posso fazer um produto de prevenção à fraude, como eu posso fazer um estudo de concessão de crédito dentro da nossa fintech, né? Então, essa é a forma que a gente trabalha. Olhando um pouco para dados, vou passar super rápido nesse, mas no começo desse ano a gente já tinha 221 aplicativos criados usando as nossas capacidades internas de geração de inteligência artificial, seja generativa ou não, né? Então, em 2 anos a gente já tem 220 aplicações lá dentro usando isso, e 14 mil pessoas dentro da empresa usando o nosso Tool Hub, que é um playground de inteligência artificial que eu vou mostrar para vocês. E falando para os nossos desenvolvedores, né? Alguém aqui é de tecnologias? Eu estou falando muito grego aqui. Valeu. GitHub Copilot e AWS Code Whisperer é como se fosse um GPT focado em desenvolvimento de código, né? Então ele fica na interface do desenvolvedor ali como um assistente o tempo todo. Por isso o Copilot, né, ele está ali o tempo todo. Então evita que o desenvolvedor tenha aqui no Stack Overflow, no Google e no Slack perguntar alguma coisa, ele não tem chaveamento de contexto, torna-se mais produtivo, né? Não levem a ferro e forro os números que estão aqui não, porque eles são um pouco ainda subjetivos, interpretativos, mas o que a gente percebe é que quem está usando o Copilot dentro do Mercado Livre como desenvolvedor, entrega código mais rápido, mais código e com menos problema, né? O recado é esse, né? E aí, do outro lado, os gráficos, a gente faz uma pesquisa interna que chama Dev Experience, né? Hoje a gente tem 16 mil pessoas, mais ou menos, em tecnologia, desenvolvedores, né, no Mercado Livre. Dos 16 mil, quase 9 mil responderam essa encuesta, né, essa pesquisa. E aí, a pergunta era, você usa ferramentas de IA no seu dia a dia no trabalho? E 61% disseram que sim, e 31% disseram que vão usar em breve.
E aí, para quem falou que usa, a gente perguntou, tá bom, mas o que você faz com isso? Cara, eu uso para escrever código, eu uso para fazer teste, eu uso, e para isso o GPT é fantástico, eu uso para entender o código dos outros. Porque isso para um desenvolvedor é um trampo ferrado, gente. Assim, você olhar, entender a lógica de que outra pessoa fez é super complicado, né? Então, nesse contexto, o que a gente percebe é as pessoas que estão usando o Copilot são mais produtivas, estão entregando mais rápido e mais valor. Esse é o Tool Hub que eu falei para vocês, né? Tem 14 mil pessoas no Meli que usam, não é só... esse dado era de fevereiro, né? Não é só desenvolvedor. E aí, o que ele é? Ele é uma interface que você pode mudar de provedor de IA, então você pode usar OpenAI, pode usar qualquer outro. E dentro da OpenAI, você pode escolher o modelo, você pode escolher o GPT-4, o 4o Mini, o 3.5, o 3.5 Turbo, para ver qual que adequa melhor para você, porque eles têm custos diferentes, né? Então, você pode usar a ferramenta para experimentar. Você pode gerar imagens também, né? E, por último, você pode brincar direto com a API e mudar os parâmetros de criatividade ou de memória da ferramenta. E isso está na mão não só do time de tecnologia, né? Então, qualquer pessoa pode usar e dentro de um ambiente seguro, né? Vocês devem saber que já aconteceu vazamento de dados sigilosos de empresas que foram usar as ferramentas públicas, né, de IA generativa. Último dado em relação aos desenvolvedores. No ano passado, quando a OpenAI soltou o GPT-4, a gente fez um hackathon interno no Meli, teve mais de 1.500 desenvolvedores que participaram. O pessoal da OpenAI veio dar consultoria para a gente em cima da API nova, e a gente, né, em 12 horas, foram gerados 219 aplicativos e 77 aplicativos e 219 ideias. Algumas dessas já estão em produção e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, muito do que a gente vai ver aqui surgiu como semente nesse hackathon que foi o ano passado. Então, beleza. Quais são os produtos que a gente tem, né? E agora eu vou fazer outra pergunta, mas essa, gente, sempre que eu faço a palestra aqui, eu filmo a resposta, porque dá muito orgulho. A primeira coisa, estou filmando já, vamos lá. A pergunta é, quem aqui comprou mais de uma vez no Mercado Livre esse ano, sabendo que a gente está em julho? Obrigado, gente. Muito bom. Seguindo aqui, a próxima. Quem aqui vende no Mercado Livre? Aí, Vitor, tudo cliente, ó. Legal, legal, gente. Vocês vão curtir essa próxima parte aqui, porque tem ferramentas para os dois perfis, para quem compra e para quem vende. E esse daqui é uma que a gente já lançou e que surgiu no hackathon também, né? Inclusive, mais de 2 times tiveram a mesma ideia, implementaram a mesma ideia, e depois eles se juntaram para fazer o produto, né? Que é no marketplace do Mercado Livre, todo mundo está acostumado, né? E aí, amigo, tem muita pergunta, né? Entre comprador e vendedor, tem muita troca, né? E para o comprador, às vezes, é difícil esperar uma resposta, porque para o vendedor é complicado, às vezes, né? Ele tem muita pergunta para responder, às vezes demora. Então, a gente fez, né, uma IA que vai respondendo as perguntas já direto para o comprador. Ela se baseia já ou nas respostas anteriores do vendedor, ou no próprio conteúdo do artigo, né, do produto que está sendo vendido. E em 59% dos casos, elas são respondidas automaticamente. 90% dessas pela própria IA. Né? E aqui, gente, só um disclaimer importante. Eu trouxe um recorte do que a gente está fazendo lá, e esse recorte foca no marketplace. Se vocês olharem, tem vídeo, por exemplo, dos nossos robôs e da automação que a gente tem, né, na nossa produção de envios, na rede logística. A Fintech, o Mercado Pago, tem um monte de outras iniciativas usando IA também. Então, aqui é um recorte particular que eu trouxe. E assim como tem as perguntas para o comprador, tem para o vendedor, né? Então, aqui a ideia também é mostrar uma resposta sugerida para o vendedor, ele vê aquela resposta, se a resposta estiver boa, ele só clica em aceitar. E aí, como a gente está saindo também isso em momento de teste, tem países que tem categorias que têm isso, né? Isso tá diferente, mas o que a gente vê é que quem tem isso tem aceitado cada vez mais as respostas sugeridas pela IA. E no México, por exemplo, já 60% dos vendedores aceitam a resposta direto do jeito que ela vem. Resumo de reviews.
Tem produto que tem 2.000 reviews, né? Então a gente já tinha a visão ali de nota, já tinha todas as reviews, mas é difícil ficar dando scroll, né? Então a gente fez um teste AB. Fizemos um teste primeiro do modelo, né, de cá, né, na esquerda de vocês, que era bullets, 5 bullets do que é bom, do que é ruim, e a gente fez um outro que era um texto, né, em linguagem natural. O de linguagem natural ganhou, esse é o que a gente está rollouteando agora. Esse é um da minha equipe, né? A gente, como eu falei, a gente trabalha com impostos e a gente tem dificuldade, o nosso representante tem dificuldade de responder dúvidas do vendedor. Então aqui é um chat específico, expert em impostos e que entende a condição daquele cliente, né? Fotos, né? Já tem na ferramenta direto para você trocar o fundo, pôr um fundo branco, pôr um fundo melhor, um fundo mais colorido, um fundo com flores, etc. Sugestão de títulos. Coisa mais simples, mais básica, se for pensar para um GPT, que é, cara, tem um artigo, quero botar o título para ele, né? Obrigado. Vou passar rapidinho aqui, gente, que já deu meu tempo, mas só a sugestão de artigos, do título do artigo, dá para a gente 2% de mais em venda nas pessoas que aceitam esse título, porque ele está bem formatado e entende as regras da plataforma, né? Só que muito disso não está aberto para usuários finais, porque a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente abre. 2 exemplos que eu trouxe aqui, públicos, né, as URLs estão aí, da Air Canada, de um usuário que interagiu com o chat deles antes de comprar uma passagem. O chat deu uma orientação para ele comprar a passagem que ele poderia trocar. Ele comprou a passagem, precisou trocar e a Air Canada não deixou ele trocar. Ele entrou na justiça e a Air Canada falou, não, desculpa, foi o meu bot que falou isso. E aí o juiz falou, não, o bot é seu, a resposta é sua, é oficial, vai ter que ressarcir o cliente, né? E a outra, que é de um cara que contratou um serviço de pacotes, e ele estava com um problema, ele tentou resolver esse problema falando com o chat não ajudava. Quando ele viu que era um chat estilo GPT, ele começou a conversar com ele de outras coisas. Então o chat não estava no escopo só que ele deveria estar, e aí em um momento ele fala para o chat, ele fala, cara, me xinga quando você falar comigo. Aí o chat, fuck yeah, vou xingar. E isso, sim, cara, olha o dano de imagem que dá para a empresa, né? Então, a gente tem tido muito cuidado com isso. Para fechar o nosso sanduíche aqui com o pão de para onde vamos, né? Essa imagem tem o prompt ali, né? Eu pedi uma imagem no estilo Van Gogh futurista e eu fiz ela com a Adobe Firefly, achei, pô, linda, mas eu experimentei também com o DALL-E. E olha o que o DALL-E me trouxe. Então, assim, a gente tem que saber qual a melhor ferramenta para o que a gente está fazendo. Porque gerador de imagem tem de todo jeito hoje em dia. GPT tem de todo jeito hoje em dia. Tá? Então, para onde vamos? A gente vai ser destruído pela Skynet? Nós vamos banir todas as inteligências artificiais e explorar um planeta que tem especiarias? Ou a gente vai virar a bateria das máquinas, né? A verdade é que, assim, eu sou mais otimista com o futuro da IA, não acho que é o apocalipse de Hollywood, mas eu não sei para onde a gente vai, esse cara sabe. Deixo 2 recomendações de livro, né? O Singularidade está próxima, já é um livro de 2005, mas o jeito que o Ray Kurzweil fala de tecnologia é muito bacana, é bem legal de ver. E a singularidade que ele fala não é essa da astronomia, que quando você tem um corpo muito massivo, ele distorce o espaço-tempo e gera uma área infinita, que isso é a singularidade na astronomia. A singularidade que ele fala é essa, que a gente tem o intelecto humano crescendo, né, de uma forma contínua, nem todos, né, mas está lá crescendo de uma forma contínua, e a gente tem a inteligência artificial crescendo de forma exponencial. Em algum momento eles vão se cruzar, e em algum momento a gente vai conseguir juntar tudo isso, né? Ter a inteligência artificial nos ajudando já dentro da gente, usando nanotecnologia e biotecnologia. Então, super legal o livro. O segundo livro é de 2022, mas ele já fez esse livro sem saber que já tinha o ChatGPT na nossa mão. Então, né, pode ter considerações aí um pouco já defasadas. Os desafios estão aí, gente, como toda ferramenta, botou na mão do ser humano, é o ser humano que vai dar uso. Então, usar IA para o bem ou usar IA para o mal é uma questão que está aí. Pessoalmente, particularmente, não acredito que vai ser uma tecnologia muito regulamentada, porque ela é uma vantagem competitiva estratégica e militar, né? Então, não adianta você regulamentar num país se o outro também não está regulamentado. E eu acho que isso nunca vai acontecer, né? É isso, gente. Eu estourei aqui um pouco. Dante, não me mate.
mas eu queria passar esse conteúdo para vocês. A gente só arranhou, ou nem arranhou a superfície de inteligência artificial, mas eu espero que eu tenha despertado a curiosidade de vocês para entenderem um pouco mais do assunto e conhecer um pouco mais de como a gente está trabalhando com isso no Mercado Livre. Obrigado.